Todos lembram com muito carinho os jogos da franquia International Superstar Soccer, que começou lá no Super Nintendo em 1995, recebendo uma atualização no ano seguinte com a versão Deluxe, onde ele ganhou as bandeirinhas, uma pequena melhora gráfica na jogabilidade, além de outros movimentos, e a criar o famoso código do juiz cachorro. O Mega Drive também recebeu um port, pelas mãos da Factor 5, Factor 5, e muita gente não sabe, mas o PS1 também recebeu uma versão, um port, que saiu somente na Europa, onde além de uma abertura em full motion video, as seleções também ficaram mais bonitas nas coisas do time a ser escolhido. Parece um outro tipo de imagem da seleção toda junta, agachada, muito mais bem feita do que na versão do Super Nintendo. E ele é totalmente narrado, o jogo é como se fosse se jogar um Eleven, com todos os lances narrados, com comentarista, tudo. Mas foi só em 1995 que a Konami tentou lançar um jogo totalmente 3D para continuar o legado do International Superstar Soccer. Daí foi aí que ela lançou o World Soccer Wing Eleven no Japão, que foi para o ocidente se chamando Goldstorm, tanto nos Estados Unidos como na Europa. O gráfico é bem simples, se você for jogar hoje é muito feio, sabe? O jogador não tem rosto, tudo liso, pois afinal as empresas ainda estavam aprendendo a trabalhar com os gráficos poligonais. Foi aí que no ano seguinte foi lançado o World Win Eleven do 97, que esse sim já com gráficos melhores, e nos Estados Unidos ele foi lançado como Goldstorm 97. E para a Europa, dessa vez foi com o nome de International Superstar Soccer Pro. Aí começou a bagunça. Pode até ser que acharam que a Europa, o nome International Superstar Soccer era mais chamativo. Mas eu não entendo por que não lançam jogos com os mesmos nomes, afinal o nome original já é em inglês, eu acho que já serviria para o mercado. No ano de 1996 foi o lançamento do Nintendo 64 e a Konami lançou o International Superstar Soccer, dessa vez chamado International Superstar Soccer 64. Como todos os jogos na época que saíram, tudo tinha 64, pode ser FIFA 64, Super Mario 64, Mario Kart 64, foi por aí. E diferente do Wing Eleven, esse game foi desenvolvido pela Konami Entertainment de Osaka, a KCO. Se você for jogar um jogo do Nintendo 64, você vai ver que entra KCO na frente, que é a Konami Entertainment de Osaka. Enquanto que o Wing Eleven era desenvolvido pela Konami Entertainment Tokyo, a KCET. Que para português fica meio estranho o nome, mas é KCET. E começou uma disputa interna para saber quem desenvolvia o melhor futebol, sendo que o International Superstar Soccer era mais arcade e o Wing Eleven era mais para simulação. O engraçado é que em 97 foi lançado o Wing Eleven 3 no Japão, que recebeu uma versão atualizada chamada Wing Eleven 3 Road to the France por causa da Copa da França. E essa versão foi lançada tanto nos Estados Unidos como na Europa como International Superstar Soccer 98, Pro 98. E pela primeira vez não saiu Goldstorm nos Estados Unidos. E os dois foram lançados com o mesmo nome, sendo que os três saíram nos três consoles. Só que no Nintendo 64 era outro jogo. Tanto do PlayStation, na verdade era o Wing Eleven 3. E no Nintendo 64 realmente era o International Superstar Soccer Pro 98 desenvolvido pela KCO. Mas no ano de 1999, o International Superstar Soccer 2000 foi lançado para o Nintendo 64. Ele também recebeu uma versão para o PS1 somente na Europa, e não foi lançado nos Estados Unidos. A versão do PS1 é a mesma do Nintendo 64, só que ele teve um pequeno downgrade, E a partir do Wing Eleven 4, no Ocidente teve outra mudança de nome. E eu não sei por que a Konami não para de mudar os nomes, Porque pensando em você é norte-americano, era Goldstorm, pegou o Goldstorm 97, depois foi para Internet Soccer 98, e agora ele vai vir como Internet no Superstar Soccer Pro Evolution, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Pelo menos padronizou o nome,
E a partir daí ficou esse nome até virar o Pro Evolution Soccer que a gente conhece hoje. E no Japão continuou em Eleven a vida inteira, né? Acho que até hoje lá no Japão, se eu não me engano, ainda é em Eleven. Agora, voltando ao assunto, a partir de 2000 a Konami ainda estava com as duas franquias, né? Com aquela disputa da KCO com a KCET. E com a nova geração não foi diferente. Então, o PlayStation 2, por exemplo, ele continuou a receber as duas versões, né? E em 2000, a Konami lançou o International Superstar Soccer para a PlayStation 2. E ela não resolveu não manter a numeração. Tipo, não teve, parece que fosse tipo um reboot, né? Começou dali de novo. Porque se fosse para ter uma numeração, nos Estados Unidos seria o 6 e na Europa seria o 7, que na Europa ainda teve o Pro, que é o Goal Storm 97, né? Mas não, ela resolveu fazer um reboot, começou do nada, começou do 1. Então em 2000 saiu o Internet Superstar Soccer, em 2003, em 2002 foi lançado o Internet Superstar Soccer 2, dessa vez saiu para o GameCube também. E por fim, o último jogo da franquia, que foi o International Superstar Soccer 3 para PlayStation 2 e GameCube, lançado em 2003. Esse jogo, gente, eu gosto dele. Eu cheguei a jogar ele na época no PlayStation 2. Acho que eu cheguei a pegar ele, acho que comprei ele em 2004, por aí numa banquinha que eu vi. E eu revisitando o jogo hoje, apesar dele ter envelhecido, só que você vê que ele tem detalhes que o Eleven não tem, entendeu? A grama, por exemplo, quando você vai ver no cara e coroa, você vendo na sua própria TV, você vai ver a grama, tem grama, graminha, não é aquele tapete chapado que nem acontece com o Eleven, você vê as graminhas. E quando você dá um carrinho, marca a grama. Na chuva fica lá marca de barro, no seco sai a grama, aonde o goleiro fica tá desgastado, né, para ele ficar pisando. Os lances de animações durante o jogo são bem legais, quando recebe uma falta ou a troca de jogador que vai entrar, o reserva vai entrar em campo, parece os técnicos na hora do gol, parece os técnicos na hora que você está perdendo. Às vezes o técnico começa a acelerar o time para frente, né? Vai, tipo assim. E o narrador fala, né? Que a versão europeia tem a narração em espanhol. E aí você ouvindo o espanhol falando é engraçado. Ele fala, né? O técnico está lá desesperado, para que o time vá na frente, sabe? Tipo assim. E fora que tem cena quando você faz falta, os dois jogadores se estranham, um tromba o outro, às vezes o árbitro tem que separar os dois, entendeu? E são detalhes que faz esse jogo muito legal, na minha opinião. Fora que também a seleção do Brasil, se você for olhar, é a seleção que foi penta, né, no Japão. Tem o Ronaldo com aquele corte cascão, tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Rivaldo, tem o reserva, tem o Denilson, tem o Juninho Paulista, o goleiro é o Marcão, o reserva é o Rogério Ceni. Alguns jogadores, tem o Kaká também que é reserva. Alguns jogadores se parecem com os jogadores mesmo, a outros não tem nada a ver não. Porque naquela época, se for ver mesmo o Eleven 5 e 6, que é mais ou menos na mesma época, não tinha uma fisionomia tão igual, né? Era parecido. E esse jogo, a Konami resolveu matar a franquia aí, porque ela conseguiu focar em somente um jogo de futebol, né? Foi naquela, lógico, que estava dando mais lucro, aquela que vendia mais. E o Internet Superstar Soccer, muita gente não conheceu esses 3 jogos que saíram nessa geração dos 128 bits. E eu fico chateado, porque é uma franquia que deveria ter continuado, entendeu? Se você for jogar a jogabilidade dele, ele é muito parecido com os jogos do Nintendo 64, então ele é meio arcade, né? E não é mais simulado, né? Que o Wing Eleven tenta ser mais realista, né? E o Superstar Soccer não, ele é mais um jogo arcade mesmo. E se você não conhece, eu recomendo que vocês façam uma revisita desse jogo, entendeu? O jogo eu acho ele muito bom.
tá? Talvez você vai estranhar um pouco os controles, porque é meio estranho, sabe? É você pegar o jeito. Mas depois que você acostuma, é fácil. Tanto do GameCube como do PlayStation 2. Só que o PlayStation 2 eu acho mais fácil, o controle é mais fácil. E o PlayStation 2 funciona, dá pra você jogar tanto com o analógico como com o D-pad. E o GameCube não dá. O GameCube é só analógico, entendeu? E eu acho que aquele botão A grande lá atrapalha, sabe? Tipo, você achar os botões certos. Porque, querendo ou não, o Superstar Soccer, os comandos dele é o mesmo do Wing Eleven, né? É o mesmo praticamente do Superstar Soccer do Super Nintendo, sabe? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero não subir tanto assim no canal, porque ando sem tempo, correria, ando meio desanimado também de gravar vídeo. Mas eu vou ver se eu consigo manter o canal atualizado com alguns jogos, algumas curiosidades, né? E é isso. Então, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.